Vai. Gravando. Lá. Claquete! Cat. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Id do Fractais e hoje a gente vai falar sobre autismo e redes sociais. Como o autismo é retratado nas redes sociais? Como que a gente se sente em relação a isso? Pode haver uma banalização? Pode não haver uma banalização. Bom, eu tô aqui com a Lê, com a Dani e com o Fê e acho que eles estão muito surpresos sobre como eu trouxe esse tema. É, E aí, galera, como vocês exatamente. estão? O tema era voz, mas tudo Tudo bem, a gente bem. vai ter. Tá bom, vai. A gente está Vamos meia embora, hora debatendo vamos sobre entrar no isso calor da antes, então a gente se discussão. preparou. A gente vai mudar Eu, totalmente eu como tinha entendido que você chocar queria falar sobre isso pessoas do. agora. Tá bom, vai, Ok, vamos. ok. Já estamos no clima redes Vamos. sociais. Então vamos contar os bastidores do que, por que esse tema virou tema agora. Boa. Então vamos focar nisso. O tema agora foi porque eu cuido das redes sociais aqui dos fractais de todas, e cada uma eu uso um caminho. E na do Instagram especificamente, eu uso muitos memes e algumas coisas de humor, porque na minha visão, isso ajuda a explicar temas complexos de algum modo e é interessante rir de si mesmo. Tipo, é a minha visão e também porque no Instagram esse tipo de post gera mais interesse do público no quesito viralização. E aí, essa é uma palavra um, que é uma coisa que a gente tem que debater aqui, da necessidade de viralização, que é uma coisa diferente entre interesse dois. E tema dois é que eu tinha criado um post sobre doenças mentais e signos. E aí era tipo uma brincadeira que juntava os estereótipos ou características típicas dos signos, linkando a características de certas doenças mentais. A gente pode pegar alguns exemplos aqui. E aí, em vez de eu publicar diretamente, eu mandei no grupo. E aí gerou um debate nosso interno se esse é um tema que a gente queira falar e compartilhar nas redes sociais ou é um tema muito banalizante nesse quesito. E Aí aonde a gente gostaria. a Vai. gente vai trazer as argumentações aqui para vocês. Então vai, Ide, a sua É, argumentação, resumida, porque a gente já sabe, né? então, não, na verdade, antes de argumentar, eu só queria falar uma coisa que é o quê? Caro ouvinte, isso é uma pesquisa de mercado. A gente quer entender com você, como você sente em relação a isso. Boa. Então, boa parte desse episódio é o quê? A gente trazer nossos argumentos. Você ouviu o que a gente está falando, o que cada um pensa, e por favor, escreva pra gente, comente no episódio. A gente está dando um tiro no escuro. E isso faz parte de um podcast para neurodivergência. Estamos lidando com as pessoas que, em teoria, são as exceções. E por nós estarmos lidando com as exceções, a maneira de ser mais assertivo é ouvir vocês e não partir de pressupostos genéricos o tempo todo, tá bom? Então era isso que eu quero que fique muito claro nesse episódio, que não é um episódio que ele precisa muito da resposta de vocês para a gente entender. Agora, argumentem primeiro, depois eu posso começar a argumentar, mas acho que todo argumento precisa primeiro de um senso lógico, que é o quê? Qual que é a linha entre genérico e não genérico? O que torna um conteúdo sobre neurodivergência genérico para vocês? Isso incomoda vocês ou não? Uma Dani? das coisas que eu coloco sempre aqui, que eu trago, porque eu sou uma dessas chatonas, né? Para quem não sabe, eu tenho uma das minhas formações e trabalhei durante muitos anos, agora trabalho um pouco menos com branding, posicionamento de marca. Então, eu sempre olho muito por esse viés, além do meu fato crítico, que já é meu, assim, da minha própria personalidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que isso é uma sondagem de mercado, tá? Não uma pesquisa, Vamos corrigir, usar os termos técnicos certos. tá? É isso aí, Dani. Porque, enfim, não tem metodologia e tudo mais, né? É verdade. Enfim, mas outra coisa é que eu tenho uma preocupação muito que a gente está aqui para falar sobre inclusão neurodivergente. E cada vez que a gente estereotipa isso em um meme, em uma piada, eu fico desconfortável. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala de trazer todo mundo para se sentir pertencente àquilo. E, na verdade, quando a gente estereotipa isso numa piada, muitos podem não se sentir assim. Óbvio, aí o Felipe vai poder argumentar, ah, mas assim é para tudo, nem todo mundo vai gostar de tudo.
É Fato. verdade, mas eu preciso me sentir bem e entendendo que a minha intenção foi incluir e não o contrário, entendeu? Mesmo independente se eu erre, eu vou errar tentando fazer meu melhor e não, enfim, Ainda mais para uma fazendo comunidade algo que que eu tem pense dificuldade o de entender contrário. piada, né? Que pode ficar num limbo, assim, de falar o que que eles estão querendo com isso, algo nessa linha também, Dani, de você, a gente de repente pegar É muito porque, por pesado numa exemplo, piada e a eu pessoa não ficar sou se uma sentindo. autista Uhum, que foi discriminada ou uhum, estereotipada a vida uhum, toda, né? Porque eu tenho traços que são bem característicos meus, que foram, enfim, inclusive, é por isso, por aquilo, por aquele outro, e por isso temos diagnóstico tardio. Mas, sim, tem muita gente que é estereotipada, uhum, né? Que sofre aquilo. Então, na hora que você reforça, a pessoa fica falando assim, puta, até tu, uhum, até É, perfeito. vocês, né? Até o Alexandre, que é um médico, que eu fico aqui defendendo o Alexandre, entendeu? E Sim. aí, enfim, agora vamos para os argumentos do marketing, por favor. Não, eu posso falar, mas acho equipe que de criação. O Id e o. Não, não, não. É tipo assim, eu acho que tem modos de comunicar certas coisas, tem modos de comunicar mais técnicos e modos de comunicar de humor. Eu que, como eu faço as postagens, eu procuro sempre algumas postagens, e algumas não tem nada a ver comigo necessariamente. Por exemplo, eu sou zero introspectivo. Eu faço muitas postagens de introspecção porque eu vejo que é uma postagem que as pessoas se linkam muito. Então, tipo assim, se sentir desconfortável numa festa, que é uma coisa que viraliza, pessoas nervosas, que eu vejo muitas coisas que a gente fala aqui e tento procurar memes em relação a isso. Então, por exemplo, o fato de ficar nervoso quando está esperando alguma coisa de alguma pessoa falar e reações em relação a isso. E eu leio quase todos os comentários. Os comentários em mídias. Obviamente, a pessoa que se machucou, ela pode não querer comentar. Mas a gente tem muito a zero haters, assim. E teve um caso no passado, e aí tem a questão das nossas expectativas pessoais em relação ao todo. Teve um caso no passado de um vídeo que é de um cara famoso americano e tudo mais, que ele tá fazendo uma música, tipo, uma música infantil, tipo, como se ele tivesse todo fofinho, e ele mostrando o dedo do meio, dizendo, tipo, cara, vai tomar banho aqui, quem, tipo, pensa em relação a isso. A Dani, por exemplo, ela não gostou desse postagem e ela falou que tinha uma visão muito, podia ser uma visão muito masculina da minha parte, achar aquilo interessante ou não. Aí eu fui pegar os dados e a maioria das pessoas que curtiram eram mulheres e as pessoas que gostaram eram mulheres. Aí eu falei, Dani, pode ser, você é mulher, eu não sou mulher, eu não posso falar. Os dados do post, as mulheres que seguem a nossa página adoraram essa postagem. Então, talvez seja uma opinião mais pessoal sua sobre a questão e não tudo. E pode não ser também, pode ser que outras mulheres não quiseram comentar, que seja. Tipo assim, é difícil, como a Dani mesmo trazer estatística macro, porque tem muita comunicação no silêncio também. Então, tipo, Então, acho que a grande parada é misturar as coisas, entendeu? Do tipo assim, esse caso que você trouxe é uma piada, claramente. Piada é uhum, piada. sim, Ciência é ciência. Quando a gente mistura, por exemplo, trazendo o tópico do signo, signo com uma certa ciência, né, falando de características de um diagnóstico, aí você começa a ter esse campo nebuloso, em que a desinformação se propaga muito fácil. Porque eu, quando eu vejo uma piada, inclusive piadas que eu não gosto, que eu acho extremamente estúpidas, elas não se perpetuam em mim. Por quê? Porque claramente aquilo é uma piada, é algo que vai entendi. passar, que vai Perfeito. entrar, eu vou consumir e vai passar. Diferente de quando eu acesso algo que se coloca para mim como uma forma de conhecimento. Isso está presente em diversas formas de linguagem, inclusive na linguagem subjetiva da estrutura de design disso. Exemplo, um post que é escrito com imagens, ele fala o que para sua mente? Mente, para, leia, assimile. Você vai passar para o lado, você vai ler o próximo, e o próximo, e o próximo. Conhecimento está atrelado mais a isso, ao fato de ler. Um post que já é um post mais uma piada, muitas vezes ele está atrelado ao quê? A coisa do vídeo, a coisa do Reels, a coisa da passagem rápida. Eu não preciso muito da minha atenção para consumir aquilo. Engajado, hein? Uhum. Então, meu primeiro ponto é esse. Eu acho que a banalização ela não está só também no conteúdo em si, claro que está, impossível desvincular, porque existem os extremos, mas está muito na forma.
tá? E nessas formas serem muito divididas. Eu não acho um problema ter a piada, mas acho que a piada tem que ser muito bem colocada como piada. Então, E no mano, campo da fragilidade que uma piada precisa de ter, de ser talvez um erro, de não talvez agradar a todos, mas como a Dani colocou, sempre tentando agradar a todos, que é algo que eu tenho certeza que é impossível que a gente não faça pelo não, como sempre a a gente gente é. tenta. Não agradar a todos é É. impossível. Você tenta agradar. Eu tento agradar. Na verdade, não é nem agradar a todos. Eu tento agradar quem está linkado àquela piada. Eu tento fazer uma coisa que quem tiver linkado àquela piada vai se achar dentro. Por exemplo, até eu falo, eu sou extrovertido. Tem certas piadas lá dentro que não me agrada porque eu não consigo nem ver. Mas eu tenho vários amigos introspectivos que eu falo, putz, esse cara vai se encaixar. E eu encaminho para alguns amigos, encaminho para minha esposa várias coisas também. Então, tipo assim, de coisas que eu vejo que tem um link, um vínculo e que, de algum modo, é uma explicação sobre uma característica daquela pessoa que é interessante de colocar. Por exemplo, o que eu botei lá de quando você escreve para uma criança fazer uma coisa, ela demora pra caramba para fazer, tipo, que é um vídeo do The Office e tudo. Tipo, metade da minha família, os mais neurodivergentes, eles tomam muito decisão entre, tipo, nós mesmos aqui tivemos esse debate aqui, eu falei, cara, tá aqui um meme que explica esse momento de transição interessante e tá claro. E aí o engraçado é que os feedbacks que eu recebo, e a gente recebe muito, são muito, até o momento, são muito positivos. Não tem, a gente também ainda não, eu acho que a gente não passou de linha de nenhum assim que gerasse alguma coisa que quisesse falar alguma coisa maior do que nós mesmos, de algum modo. Mas tipo, e eu espero não chegar porque eu fico pesquisando. Mas, e aí outra coisa explicada do meu histórico também, eu sou especialista nisso também, eu sou especialista em mídias sociais, branding, storytelling, tá? Tipo, eu dou aula disso e trabalho com isso há muito tempo. Mas até nesse quesito, a, o meu tipo de trabalho é diferente e expectativas são diferentes da Dani. A Dani é mais de planejamento, a Dani, ela fica procurando e ela tá certa, é importante ter a função dela de achar o que pode afetar. O meu era mais no quesito de execução eu, tipo assim, ela procura o que pode dar problema, eu procuro o que pode fazer a gente crescer. Tipo assim, as duas frentes são importantes, tá? Não estou dizendo que não são. Mas é Sim. só para não botar que, tipo, eu que estou fazendo não sou especialista nisso. Eu literalmente sou e, tipo, hoje mesmo eu vou dar aula sobre isso na SPM. Então, tipo assim, é uma parte que faz parte da questão e eu Ó, tomo mas de muito cuidado. momento algum eu falei isso, tá, Fê? Não, não, Eu não, não não. quis É que colocar eu não isso, contei o meu imagina, de histórico. Não, jeito nenhum. não. Não, é que eu não coloquei eu não coloquei o meu histórico sobre isso. Então, talvez o público não sabe que a pessoa que está fazendo tem esse conhecimento, que podia ser qualquer jovem, entendeu? Só nesse ponto que eu É. coloquei. Não, não, e é que eu falo, tipo assim, podemos ter opiniões divergentes, mas ambos estão certas sobre certas óticas, entendeu? Nunca vai. E é a questão que eu me preocupo, sempre assim, é, é a teoria das três verdades, sabe? Tipo assim, é, dependendo de onde você vive, da sua expectativa, da sua experiência, dos seus receios e tudo mais, certas coisas têm muito mais peso. Por exemplo, como a gente está procurando patrocinador e tudo mais, o episódio sobre religião, que para mim é muito importante para muitas pessoas em volta de mim, ele era mais preocupante, eu estava mais preocupado sobre ele, e eu fico muito feliz que não teve quase crítica negativa, e todo dia eu entro para ver se tem, do que o de piada, entendeu? Porque eu acho que esse é muito vinculado a coisas que as pessoas realmente acreditam, e nós quatro temos uma opinião. Tanto que no episódio, se vocês verem, eu fui uma pessoa que raramente eu sou no episódio, de tentar, tipo, tentar trazer um lado mais até mundano da questão, que normalmente não é nem minha questão muito clara assim, mas é que eu conheço tanta gente que valoriza tanto esse lado da religião que eu não queria tirar essa parte. E aí eu fico preocupado com esse lado também. Então, tipo assim, e é aquele um negócio que a gente debate do Seinfeld, que a gente fala assim, que hoje as pessoas têm muito medo do cancelamento e tudo mais, né, as coisas que podem afetar. Mas se você se preocupa tanto, tanto, tanto com tudo que não pode, você acaba não gerando conteúdo quase nenhum, porque tudo Você não se pode, afirma, tem né? uma piada. Uhum. Tem uma piada que é muito legal, que eu vejo assim, que é um meme, e aí falando sobre meme, de um cara, tipo, naquela fase do Missão Impossível, tentando passar por todos os lasers, sabe? E aí Uhum. ele falando assim, eu tentando não desagradar ninguém. Aí uma pessoa comenta embaixo assim,
minha avó morreu de um problema com laser. Quem é você para falar isso, sabe? Eu falei, cara, eu assim. Não, é. Até pra hora de fazer a piada, você fala, se ferrou, amigo, eu não Isso é tenho uma escapatória. ótima piada, inclusive. Exatamente. Mas é sobre isso, Fê, é sobre isso que a É, gente está aqui. É tudo uma questão sobre forma, sim. design, comunicação, sabe? A piada, quando ela vem na forma clara de uma piada, com muitos Não memes que deixar você faz ambiguidades, e né? que eu rio, É, É, não deixa, e inclusive os que eu não gosto, que eu acho completamente idiotas, não tem nenhum efeito sobre mim, porque eu sim. sei que está nesse lugar, então ele só passa. Diferente de um post, por exemplo, que está num formato escrito e que está Ah, então a sua ligando. questão. Tá bom, entendi o teu ponto. A minha questão está em Acho que tem forma isso também, mas também, acho que mas é uma também está em informação a mais, né? mensagem, Aham. que é o que a É gente porque as estava falando pessoas não antes viram a quando ele trouxe o publicação porque a gente não exemplo. publicou, que a gente publicaria um carrossel explicando Então a gente coisas que faz faria uma pergunta para você. associação Vocês entre então, querem. ó, signo e... gente, vou dar um Joga, exemplo vocês aqui. querem Por ver a exemplo, publicação? um Publicar sem exemplo, publicar, né? Ou não publica inclusive em publicando. cima do que eu mesmo trouxe da questão do jornalismo. A Piauí, que é, enfim, um veículo que eu particularmente gosto muito, Eu também. ela tem ela assume Mu- uma persona De piada no também. Piauí Herald, né? Se eu não me engano, é isso, que eu não lembro, que traz notícias e contextos completamente fictícios Estapafúrdios, né? Uhum. e estapafúrdios e uma crítica clara, né? Um certo deboche a determinada coisa. Mas é sempre um deboche que faz parte do posicionamento deles, né? Do que eles pensam. Então, nem preciso dizer assim, eles fazem um deboche sobre o Trump. Óbvio que vão fazer um Uhum. deboche sobre o Trump. Mas, enfim, está conectado com aquilo que eles pensam e está bem determinado de que aquilo é um deboche, né? Porque está sempre nesse frame dessa coluna. Então, todo mundo que acompanha sabe que aquilo é um deboche. Porque eu já li coisas lá que eu falei, nossa, gente. Aí que eu fui ver, né, o frame e falei, tá. Porque por algum minuto eu acreditei que eles estariam falando ali isso daquela forma e não entendi que era uma piada, mas aí teve um recurso no post que me fez entender Fez que, você entender na que era hora, né? uma piada. Ainda mais que nós somos todos não, né? Mas alguns de nós muito literais. Mas Uhum. eu acho que o problema nosso tá nisso, tá? Não, mas Então. aí sabendo disso, a gente tem E aí, que respeitar o nosso público e o que a gente está fazendo para cuidar de Não, como as pessoas nos sim, mas veem é aquele também, e negócio do. entender. Mas aí é o negócio que a Dani falou do início, que ela falou que eu mesmo vou comentar, que é exatamente isso. Tipo assim, nós quatro aqui temos também opiniões muito diferentes sobre tudo. Vai ser muito difícil ter uma piada que seja engraçada para nós quatro. Assim, não, e eu ainda vai ser sou a única incrível. mulher ainda. Uhum. Sim, sim, sim. Então eu vou achar Mas outras depois que coisas engraçadas. exatamente, mas depois que a Dani me falou isso, eu sei, e muitas piadas que eu acho e coisa, eu aprovo com a minha esposa, que tem um humor literalmente contrário, diferente do meu. E ele, Mas que ela eu acho. casou com você, a sua esposa. Sim, sim, mas a gente Então, concorda. assim, não é uma Concorda. coisa Não, completamente sim, isenta, não, mas senhor. não, é zero isenta, é zero isenta. Mas é diferente. Tanto que eu vivo, eu faço que é muito engraçado. Um hobby que eu tenho é os memes que eu tô rindo, mostrar pra ela só pra ver a cara de tipo, seu idiota, porque você tá rindo disso, sabe? Então, tipo assim, tem essa, esse Não, lugar de tá certo, fala, de mas algum modo. essa questão mais moral, que eu fico colocando demais, etc. Talvez você divida com ela essa sua visão mais, não sei o que a gente pode dizer, mais otimista, menos crítica, Não, né? tipo Mais assim, ela obviamente, não, tipo assim, claramente que tem, mas é mais uma pessoa para mostrar que tem porque eu me preocupo nesse caso, porque a Dani já traz o lado do feminino, então eu estou usando minha esposa mais como sim, quesito feminino, verdade. e ela conhece bem quando ela ouve o podcast as opiniões da Dani, assim, ela acredita que ela conhece baseado nas opiniões da Dani. Aí eu falo para ela pensar que nem a Dani. Eu queria só Coitada. chamar atenção para uma. Eu Coitada de queria. você, Morgana. Pensa que nem você mesmo.
Não, não, É, não. você não Vou pensar sabe que nem ela, o tudo caos tá que é a minha aprovado. cabeça. A minha é um caos, Sim. pelo menos. Eu falo por mim. Se alguém quisesse pensar que nem eu falaria: foge, foge, eu Te não liga a paro. brincadeira daquela piada do negócio que a Dani mostrou para algumas amigas dela, as amigas familiares, as amigas familiares falou: Dani, acho que você tá muito crica. Eu acho que foi isso que elas falaram, Dani, eu não me lembro. Foi, foi. Foi. O que que E era aí eu falo, mesmo? Dani, talvez seja mais você mesmo. Então, mas é uma questão. E obviamente, como a Dani faz parte do episódio, esse episódio e as piadas em si tem que conectar de algum modo com todo mundo. O problema é aquela questão que a Dani já falou no início que eu vou falar. Tipo assim, se você tenta conectar 100% com todo mundo, você acaba não conectando com ninguém, Tá porque bom, você no das próximo especificidades. post que vocês aprovarem ou não, você fala assim, colocamos, mas a Dani não aprovou. Tá bom. Ô, mas, ô Dani, não Coloca teve assim nenhum todo mundo post menos a que Dani. você não aprovou, que eu não aprovei, tá? Eu não sei por que eu não tô sendo colocado aqui na carapuça do Crica. Boa, Porque eu sou Id. muito A Crica. Dani e o Mas Id não, não mas só teve um aprovaram. post que a Dani não gostou, que foi o do coisa, e aquele Do dedinho. você gostou inicialmente, aí depois que a Dani explicou, você mudou de ideia. Eu me lembro bem. É, É, é porque eu não. eu ia É comentar isso, eu uma sou questão. homem, cara. Tem coisas que eu não Então, penso mas esse é sobre o meu ponto. coisa Tipo assim, agressiva. ninguém que está lendo as mídias sociais entra num debate filosófico de que todo mundo está pensando. A pessoa olhou, achou engraçado e passou, sabe? Não é tipo assim, aí se tiver uma pessoa, você viu aquele post que é absurdo, aí você voltar naquele post e ouvir o motivo que a pessoa achou absurdo, aí talvez ela não goste, entendeu? Mas é o momento do framing de segundos, entendeu? E é muito louco isso, gente, porque isso é de educação. É, educação, estou falando, não é que eu sou mais educado, não Você tá estou me falando chamando de assim, o burro? tipo. Tô Não. brincando. Então, o tipo de educação, porque eu cresci com os meus pais me falando o tempo todo que piada boa é quando ou a gente ri de si mesmo ou que todo mundo acha engraçado. É isso. Assim, mas a vida inteira. Então, isso que a gente está discutindo aqui, não pensem vocês que eu já não discuti com certos amigos e amigas minhas. Porque eu sou essa pessoa. Que aí, a pessoa, antes eles não usam mais essa expressão, mas vai assim, ah, lá vem a Daniela politicamente correta, né? Tipo, agora já ficou meio fora de moda, ficou em desuso A essa expressão, né? observação. Melhor não usar mais. É. Mas as pessoas Politicamente falam, ah, correto, tá muito da Dani, extrema-direita isso, né? é. Então, assim, já tô acostumado. Mas eu queria chamar a Não, mas Mas atenção aí para uma você. mantive questão fora. que a Fala um pouco, Hum. Alê, gente pelo amor a de gente até Deus. começou, a gente fez um episódio por conta de um meme, né? Que o meme também ele Sim. abrevia uma questão e facilita o entendimento. O episódio sobre os cantos, aquele meme viralizou. E ele fala ao mesmo tempo É, de rigidez cognitiva, de dificuldade de interação social, de ritualização, um monte de coisa, verdade. só que numa E eu expressão adorei que aquele sintetiza meme. E aquilo. Foi aquela Você super música que concordou, legal. eu por canto até sinal? Acessa um hoje. monte de gente, sem dúvida nenhuma. Agora, eu também concordo com a questão do ID, que se a gente fica na ambiguidade entre um discurso que pode ser lido como científico ou tentando passar uma mensagem séria e a gente não saber onde que a gente está pisando, e aí a história do signo acho que vai muito por aí, eu também não acredito em signo, eu também tiro sarro disso. Eu tendo a fazer uma leitura muito mais pelos clichês e pela graça que isso pode gerar, do pouquinho que eu conheço, porque eu também nem sei os clichês de todos os signos, mas o risco de poder ser mal interpretado, e nesse mundo cheio de desinformação, da gente entrar nesse balaio da desinformação e parecer que a gente está difundindo coisa para confundir as pessoas, eu também concordo que é melhor não fazer, assim. Fala, meu, vamos, escolhe outra piada, vamos rir de outra coisa, tal. Então, e acho que essa seara de signo é especialmente problemática nesse sentido, né? Porque tem muita gente que leva a ferro a fogo, assim, né? Que entende aquilo como É, É, uma mas a dimensão gente gravou um episódio inteiro sobre explicativa da nossa religião, existência, né? entendeu? Mas a religião é muito parecido para mim do signo nesse quesito, e para isso a gente está muito mais confortável É de uma, falar, é entendeu? uma narrativa também que as pessoas se contam, sem dúvida nenhuma. Mas então, e aí do mesmo jeito fica mas uma fronteira lembra, difícil. tem isso. E o Hum. veículo por onde está sendo transmitido. Uma coisa é um Uhum, episódio de podcast, onde alguém se uhum. propõe a parar e ouvir aquilo por 40 minutos. Não, Sim, Outra mas sim. E coisa que é a uma gente vai cortes publicação no também, problematizar tem Instagram. vários aquilo, cortes. tentar olhar de Que a vários gente vai pontos diferentes. problematizar, a Aham, pessoa vai ouvir a opinião de cada um, vai ter um uhum. discurso, Mas, por exemplo, não vai ser só mas tipo até, um mas, lead. mas- Acabei, deixa eu eu sei, acabar. mas eu, é que eu peguei, Vai que vai. hoje ele é o Buda viu. Vai. Buda viu. O que eu quero dizer é que, assim, um episódio sobre religião não é só um recorte do vídeo falando Deus não existe e eu detesto todo tipo de religião, entendeu? Uhum, Se exato, pega e é colocado exato. só dessa, sabe, Falou tem a toda uma pessoa do Buda construção. viu. É, exatamente.
É que as Mas, pessoas não tipo estão assim, vendo que o eu tomei Id tá com uma muito cuidado camiseta com escrito isso. Buda viu, senão ninguém vai entender a piada. A gente tem que. Eu botei essa. Eu tive muito cuidado nos cortes que eu tô postando daquele episódio exatamente, não botar algo desse tipo. Eu tentei botar sempre metáforas e debates um pouco mais longos e tudo, do que opiniões específicas sobre isso. Mas, tipo assim, Uma frase lapidar pode é, confundir mais do que. Aham. Sim, sim. É, exatamente. sim. Uhum. É, Sem E mais dúvida. E engraçado é que as pessoas reclamam, tipo, eu vejo mais as pessoas falando não concordo com isso, ou tipo, deixa eu puxar, mais nos nossos cortes de podcast do que das piadas. Acho que elas e aí, Mas é entendem. voltando para a claro, mas questão. é por conta disso, é a coisa do meme e Sim, da mensagem. A é, claro, piada, claro. quem é obviamente inteligente não vai gastar tempo, a não ser que seja uma piada muito absurda, que carregue muita opinião, que carregue muito estereótipo, que seja muito agressiva, aí sim. Mas quando é uma coisa que te incomoda só um pouco, não te pega uma coisa que conecta não só com o interno pessoal, como uma discussão social maior, só deixa passar. Agora, é óbvio, que bom que as pessoas estão comentando nos posts que a gente está falando mesmo, porque é para isso. Se a gente tivesse aqui para não ter nenhuma crítica, pô, que isso, eu dava um tiro na minha cabeça. Qual é a diferença entre eu e um totalitário? Nenhuma, né? Eu não gosto de Jesus, por quê? Porque ele acha Deus, porque Deus dá a verdade. Deus pega e fala: quem não acredita em mim é um pecador, ele sobe no morro. E é por isso que eu gosto. Qualquer pessoa que fala, se você não faz isso, você é aquilo, para mim já não dá, entendeu? Não, o pior não é nem só falar que é o pecador, é que o pecador pode ser apedrejado em praça pública. Aí que é o problema, né? Porque aí Mas aí você. alguém vai É. virar e falar assim, você é disso porque você é virginiano, Id. Aí volta a mesma questão. Não, eu vou falar Volta a assim, problemática. não vai me pegar tanto. Eu vou falar assim, cara, se isso ficar aí no teu mundo, tá tudo bem, só que, por favor, não use esse argumento pra gente discutir as minhas questões pessoais, porque eu tenho 29 anos de vida, 30 agora, sabe? Foram 24 horas todo dia sendo vividas sobre influências constantes de pessoas, relações e estímulos. Não queira invalidar todo esse pacote que está compactado dentro do meu cérebro por um clichê. Mas se você quiser falar banalmente para a gente dar uma risada, fale. Mas numa discussão eu ficaria irritado mesmo, assim. E eu queria fazer um comentário sobre a nossa atitude aqui no podcast, que eu vejo não só a gente, né, eu, como observador aqui do que a gente faz, mas também de devolutivas que eu vejo dos meus pacientes, das pessoas que nos seguem e tal, né? Que elas falam dessa característica da gente ser um podcast que trata dessas temáticas que são complicadas para a gente, dolorosas, de maneira também leve. Eu acho que não é só, né? Porque não é só Isso. né, vamos transformar tudo em leveza e sair saltitando por aí, porque a gente consegue transitar de falar de coisas muito pessoais, muito íntimas, muito delicadas, e às vezes no mesmo episódio poder rir disso de alguma maneira. Então, esse trânsito que acho que é o que dá liberdade do que a gente faz aqui, acho que as pessoas apreciam muito a gente por isso. Às vezes um recorte numa publicação, que a gente vai fazer uma chamada na rede social, às vezes não vai dar isso, e uma pessoa que vai ver a gente pela primeira vez pode se confundir e tudo mais. Também acho que tem esse cuidado. E acho que as pessoas gostam disso, né? Voltando agora só do que a gente desse trabalho que a gente faz aqui. O que que é sério no nosso trabalho? Não é que a gente sai por aí lendo listinhas de critérios diagnósticos das coisas, porque a gente foi na última pesquisa do TSM, disso que não é isso. A gente está falando sério porque a gente está falando dos nossos lugares mais próprios, a gente está falando das nossas experiências íntimas, das nossas histórias. Então, é nesse sentido, o tom da seriedade, é o tom da verdade que a gente vive ali, e que acho que é por isso que as pessoas se identificam, porque fazer listagem de características de sintomas, isso daí qualquer chat GPT faz, enumera para você e joga um meme para você publicar, e a gente se diferencia por não ser impessoal. É justamente o oposto. A nossa seriedade está na nossa pessoalidade, e aí na nossa pessoalidade a gente também pode abrir chaves, né, para ficar rindo de si e de maneiras que podem ser mais ou menos compreensíveis pelos outros ou não, mas aí entendendo que a gente faz um trabalho público, que se publiciza, que se divulga e que as pessoas também têm isso como uma referência para pensar sobre a própria condição e tal, a gente tem que ter esse cuidado de não deixar ambíguo, não confundir as pessoas, não desinformar, né? E sempre que a gente está falando de alguma coisa, quando ela se refere à nossa pessoalidade, à nossa intimidade, a gente deixa isso muito claro e as pessoas absolutamente respeitam isso. E acho que é por isso que a gente tem quase nenhum hater nesse sentido. Porque mesmo que a gente possa falar algumas coisas que são Não difíceis, teve nenhum assim, hater até agora. as pessoas percebem, nossa, a gente vê o tempo inteiro, nossa, como o Id tá bravo e não sei o quê, revoltado com Eu tal coisa, sou mas eles meio não ficam hater. atacando o É, que nós, o Id falou, qualquer Mas eu coisa nesse acho que a sentido. questão Eles de vão entender. viralização, eu Uhum. falo isso em aula. Todo herói precisa de um vilão. E eu acho que é, a gente é. não viralizou, ficou mais longe porque não teve nenhum hater. Então, hater, Ajuda o Pelo herói a se amor afirmar, de né? Precisamos de um hater. exatamente, não existe herói sem vilão.
mas só para explicar também que é importante, as nossas redes sociais, tudo que a gente tem. Tá? Então, o Insta, a gente trabalha por piada, mas por favor, se você quiser ver só os episódios com vídeo de tudo que a gente está falando, o YouTube é o canal. Todos os nossos episódios, eu estou postando todos os cortes, estão nos shorts, e tem episódios inteiros com as gravações aqui para vocês verem no YouTube. E o TikTok, hoje o nosso TikTok, ele é sem forçado em cortes de episódios, que é um pouco diferente. Então, hoje, cada rede que a gente está conectando, a gente está comunicando de um modo diferente. O Instagram já está há mais tempo, né? Então, tipo, tem um modo, mas o TikTok está relativamente novo, tem um mês que a gente começou a publicar constantemente, e aí ela é mais cortes. Então, a gente consegue se comunicar de vários modos, em vários lugares. Então, por favor, sigam a gente em todas as redes, até e façam comentários lá, porque é interessante para a gente viralizar, e também porque a gente está atrás de patrocínios. Então, a gente precisa estar em todos os lugares, porque para os patrocinadores é interessante também aparecer em outros caminhos. E a gente, também é importante colocar, a gente se preocupa muito com isso, né? Eu trouxe uma ideia de patrocinador aqui, trouxe um debate aqui se esse patrocinador especificamente combina com a nossa tese, a nossa explicação. Então, apesar de a gente não ter nenhum patrocinador agora, o único que a gente teve, a gente meio que tipo bloqueou. Então, a gente leva muito a sério esse tipo de questão. E lá também eu era super a favor daquele patrocinador que eu acho que foi muito, mas, tipo assim, é uma coisa que envolve mais pessoas aqui e não fomos. Então, eu continuo gastando dinheiro com o nosso Mas olha, podcast. a gente foi reconhecida pela Companhia das Letras, Nossa, eu né? quase Mas chorei. é isso. Volto aqui a Depois eu queria falar. entender. É, Depois esse daí essa especificamente. Eu achei parceria legal. é o É. seguinte: a Companhia das Letras colocou na rede social dela que ela estava buscando pessoas que produzissem conteúdo literário e que tivessem relevância para poder ser apoiador. Apoiador não, parceiro, desculpa. E aí eu mandei o meu perfil e a produção de conteúdo que a gente faz para o Fractais. Falei, olha, nós somos 4 pessoas, temos esse podcast, blá, 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 blá. Muito bem. E aí elas falaram assim, parabéns, você foi selecionado. Então, Nossa, que da hora. você pode o quê? Usar esse selo, porque você é um parceiro da Companhia das Letras. Você vai ter acesso a uma plataforma que tem uns e-books e você vai receber 2 livros físicos por mês. Será que E eles aí, têm o que livro que do eu me Zizek? comprometi, que é o que eu falei para vocês? Buscar títulos que tenham protagonistas neurodivergentes e que possam também inspirar não só nossos episódios, mas, enfim, trazer alguma coisa relevante para a nossa conversa. Então, é isso. Nossa, Aí. irado. Não E é o mais muito da hora, legal? Eu Arrasou, fiquei claro que muito sim, feliz. Dani. muito feliz. E o mais legal ainda é porque não teve contatinho, entendeu? Tipo, eu mandei por uma amiga que falou com não sei quem, entendeu? Foi na plataforma real oficial. Não, Isso é foi real mundo real, oficial, galera. mandando Irado. o podcast, manda o meu podcast, manda a minha Mais um página, mero manda plebeu tudo. se colocando frente ao sistema. E E eles vamos adoraram crescendo aos poucos. Então eles adoraram o nosso Instagram. Foi isso então que aconteceu. Foi por isso que a Dani foi escolhida, então, de algum modo. Não, 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 porque tô brincando, tô brincando. Não. eu mandei Spotify, né? Sacanagem, bicho. Não, Então, eles viram que a gente tem o toque de humor no Instagram e que a gente veio, o Dani ganhou os é. Mas com Não, e certeza, acho mas Fê, é legal, porque bom. realmente eles Eu sei devem que ter é. achado legal, porque não é todo mundo que faz com essa seriedade que traz, e ainda que possa trazer um pouco mais de literatura nesse sentido. Por isso que eu até fiz aquele vídeo que a gente postou no Reels falando do livro Outra Sintonia, que foi o primeiro que eu li, né, pós-diagnóstico, e que, coincidentemente, é da É Companhia da das Companhia Letras, das é editado Letras, pela é. Companhia Uhum, das Letras. uhum. Então, assim, antes mesmo da parceria entrar em vigor, a gente já, enfim, tem parceria. A gente já é parceiro, Meus entendeu? Maravilha. meus professores da escola ficariam tão felizes com isso, cara. Mas, Então. resumo da nossa conversa, né? Chegando ali no final, o ponto é, você, cara ouvinte, o que você pensa sobre esse assunto?
Você gosta das piadas? Você acha que não devia ter nenhuma piada? Ou você acha que as piadas têm que existir e ter o lugar só delas? Você acha que essas piadas têm que ser muito pensadas e passar por uma curadoria nossa? Ou que não? Por ser uma piada, pode ser uma coisa mais leve, que ela só tá ali e se ela é simplesmente péssima, ela vai passar com a superficialidade que ela entrou, ela vai sair da mesma maneira. Ou não, ela pode reverberar dentro das pessoas. E tenha em mente aqui, né? Não vamos levar para os extremos, não estou falando sobre piadas sobre racismo, homofobia, que são Claro, isso extremamente de muito jeito claras e nenhum, é. que hoje a gente já tem um crivo para saber a diferença, né? Nem Não me autistofobia, como leve você como um imbecil. Uhum. É. Enfim, a gente quer ouvir de você e entender, mas foi muito bom ter essa conversa aqui, porque ouvir essas opiniões eu acho que não é nem 8 nem 80, é tipo 65. Também não é 50, tá? Caraca. Não consegui Maravilha. transitar da, Aguardamos os da... comentários e as interações. Estamos ávidos por elas aí nas redes A gente sociais. posta os cortes também, vamos ver os comentários embaixo. E a gente faz, É, uma coisa que a gente fez no passado, as enquetes também. A gente pode fazer. Eu posso Maravilha. fazer, a gente usa mais os stories, mas de novo, eu vou falar aqui publicamente o que eu falei no início. Tô super ok a gente diminuir a quantidade de piadas se o grupo aqui me mandar mais conteúdos personalizados e autorais, se a galera mandar mais. é. Porque sempre que eu peço, basicamente, eu e a Dani fazemos rápido, o Ale eu tenho que cobrar durante 7 meses, o Id manda dizendo assim, eu só tô mandando porque eu gosto da Dani e do Felipe. Não, Ok. realmente. Então, E aí tá a caixa de Pandora, porque, sério, a gente tem tanta coisa pra falar, eu tenho tanta coisa pra falar. Eu podia estar falando sobre as capas e sobre todas as brisas intensas que eu então entro quando eu fale, tô fazendo fale, uma mande para capa. mim. Pois É, é, grave sempre um Aí sobre tá a ótimo. capa. Tô É Ó, faço super uma super enquete que eu tava incrível você querendo. falar Vocês sobre a comprariam capa. camisetas com as capas do Fractais? É uma enquete. A gente né? compraria. Então. Vocês comprariam camisetas com as capas do Fractais? Se o Id fizer o comentário intelectual sobre as capas, esse é o mais importante. Todo episódio tinha que ter um vídeo do Id falando Ou sobre a capa. canecas Mas, para tomar Tá bom, café eu vou de ó, por fazer um manhã. exemplo, tem um agora. agora, saiu ontem. Id, pode fazer Eu vou fazer. um vídeo sobre as Faz de capas. ontem, não foi alguém que também comentou, né? Que amou a Que Alguém capa, eu gostou. gostou, vi. alguém amou a É, as capa. capas são É, incríveis. Tá bom, eu vou fazer Maravilha, porque pessoal. realmente. Tá bom, eu vou fazer um agora. Tchau. Boa, isso, Um beijo. faz agora, agora. É Um agora. isso. beijo. E a Lê também, faz algum, Valeu, Alê. Faz, gente. faz. Um Um beijo, beijo para pessoal. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, bom dia.